nós podemos ter uma resposta em relação ao dinheiro adaptativa. Quando que seria uma resposta adaptativa com dinheiro? Eu não estou conseguindo pagar minhas contas, eu estou com uma dificuldade de arcar com os meus compromissos, talvez eu esteja gastando demais, então eu estou ficando um pouquinho ansioso. Bom, eu vou ler este contexto, eu vou entender que esse contexto, ele não permite que eu tenha a vida que eu quero, porque eu estou extrapolando as minhas condições, eu estou amplificando o meu risco financeiro. Entendendo isso, eu fiquei ansioso num determinado momento. Ao ler este contexto, eu penso o que eu preciso fazer para sair deste contexto. Esta ansiedade me ajuda nesta ação inicial, só que essa ansiedade não extrapolou o ponto ótimo, digamos assim. Ela só foi uma resposta adaptativa para me colocar em ação. Eu fiz o que tinha que fazer, bom, baixou o nível de ansiedade. Então, desse ponto de vista, essa ansiedade financeira ela é benéfica. Ela faz com que tu resolva o problema que tu tem. Quando que ela se torna desadaptativa? Quando você começa a ler o seu contexto sempre como um ameaçador e você não consegue voltar mais para o seu lado basal. O que que é isso? São pessoas que estão constantemente com uma preocupação muito grande com o seu dinheiro. São pessoas que elas não conseguem pensar em outras coisas a não ser pensar sobre dinheiro. É quando eu tenho, e isso é o conceito que esse artigo de revisão trouxe, e isso é muito legal, porque ele mapeou tudo que se tinha de pesquisas sobre a ansiedade financeira, juntou todos os conceitos e elaborou o conceito de ansiedade financeira. E aí ele diz que, vou inclusive ler para ficar fácil de entender, no sentido de realmente ser fidedigna ao que o artigo traz, né? Ele diz que a ansiedade financeira é uma preocupação excessiva, prolongada e emocional em relação às finanças pessoais, que ela está ligada, inclusive, com um sentimento de fobia. Então, quando, a partir das tuas crenças, das tuas atitudes e do teu comportamento, tu tem uma experiência prolongada e negativa em relação à tua situação financeira, e isso gera inclusive uma sensação de fobia, aí nós temos uma ansiedade financeira disfuncional. E aí você pode pensar assim, mas como não estar assim se a minha situação tá terrível? Ok, pode ser que a tua ansiedade ela tenha subsídio real para existir. A grande questão é que se manter num estado de ansiedade não vai ser protetivo para que você resolva o seu problema. Porque a ansiedade ela vai te gerar todas essas respostas fisiológicas e inclusive uma resposta comportamental que ela não vai te ajudar na resolução do teu problema financeiro. Este é o grande problema. No momento que ela se torna disfuncional, no momento que ela se torna exacerbada, ao invés dela funcionar como uma resposta adaptativa que vai fazer tu agir, pelo contrário, quando tu tem uma ansiedade financeira muito grande, isso é desadaptativo, porque ao invés de fazer com que tu haja, ela faz com que tu procrastine. Ao invés de acreditar que tu é capaz de resolver a tua condição, ela baixa a tua percepção de autoeficácia. Ao invés de fazer com que você busque mais conhecimento, busque entender o que você precisa fazer para resolver o seu problema e realmente ache soluções, ela faz com que você tenha uma fobia de olhar para isso. E aí você foge. Lembra que eu disse que a ansiedade, ela vai ser uma resposta adaptativa que vai nos potencializar a percepção de ameaça para fazer com que nós lutemos ou fugimos? O que acontece é que quando existe uma ansiedade financeira muito grande, você foge. Porque é uma questão de fobia relacionada com isso. E é esta fobia que esse artigo de revisão trouxe de uma forma muito bem explícita. Quem tem ansiedade financeira exacerbada vai apresentar uma sensação de fobia financeira. E essa fobia financeira vai fazer com que você fuja de qualquer questão. Você não vai querer olhar. Você vai fugir disso. E esse é o grande problema.
Então, nós temos que entender que a manutenção de uma ansiedade financeira, essa fobia, essa preocupação prolongada, essas sensações emocionais negativas relacionadas ao dinheiro, se nós mantivermos essa sensação, nós teremos problema. E aí a gente entra num outro tópico. Entendi isso, mas o que faz com que eu fique nessa situação? Quais são as características que constituem o meu estado emocional a ponto de eu entrar numa ansiedade financeira que me leve a um comportamento disfuncional? Quais são os determinantes da ansiedade financeira? O que me coloca em risco para eu olhar e dizer assim, eu tenho um risco de apresentar ansiedade financeira? Quais são as variáveis que eu preciso cuidar para que eu não apresente ansiedade financeira? Porque apresentar ansiedade financeira vai ser pior para a minha vida financeira. O que eu preciso cuidar? E é esse tópico que nós vamos entender agora. Por quê? Porque esse artigo de revisão... Agora eu vou ter que aumentar o ar porque já está dando frio. Esse artigo de revisão... Acho que a pilha tá ruim desse... Agora foi. Nossa, foi para 26. Calma. 23 tá bom. Esse artigo de revisão, o legal desse artigo de revisão é que ele junta todas as pesquisas que já foram feitas na área de ansiedade financeira e ele faz assim um mapeamento de o que determina uma pessoa ter mais ou menos ansiedade financeira, quais são as consequências dessa ansiedade financeira, nós chamamos isso na literatura de antecedentes e consequentes. E entendendo que isso é um perigo para a saúde financeira, para o bem-estar, para tudo isso, como que eu posso tratar? Então, ele faz toda essa revisão realmente da literatura para que nós tenhamos maior subsídio para melhorar essa relação.